Fala aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Seguinte, tá difícil? Tá complicadinho aí para trabalhar com Past Simple? Não deveria, porque é um assunto muito fácil. Então tô aqui para fazer uma videoaula para vocês, para ajudar aqueles que já participaram das aulas e aqueles que por algum motivo perderam alguma aula ou outra. Então vamos lá, turma. Por que Past Simple é importante? Bom, em primeiro lugar, Past Simple ou Simple Past é a mesma coisa, tá? It's the same. É a mesma coisa. Teacher, então por que em alguns lugares está Past Simple, outros lugares Simple Past? Escolha do professor, escolha do linguista. Tá? Vou pegar uma caneta aqui, peguei uma caneta, peguei essa caneta. A partir do momento que eu faço isso aqui, quando que a caneta caiu? Foi nesse exato momento, acabei de soltar. Mas como que você vai falar? Você vai falar o quê? A caneta caiu. Em qual tempo verbal? No passado. Tá, então o que é o presente se o passado foi agora mesmo que caiu a caneta? Exatamente, é sobre isso. O presente, em questão de fala, de tempo verbal, ele é muito rápido, né? O presente ele quase não existe pra gente. O que é o presente? Quando eu falo no present simple, o que significa isso? Que eu estou falando sobre uma rotina, um desejo. Quando eu falo no past simple, é quando eu estou contando algo. Quem aí não conta uma fofoca? Quem aí não comenta sobre algo? Né? Se eu vou contar o que aconteceu no meu dia, que tempo verbal eu uso? Passado. Tá, então qual é o tempo verbal que você conta as coisas? No passado. Então, o conceito de past simple é para você conseguir contar que você foi ao mercado, que você foi à escola, que você fez alguma coisa, que alguma coisa caiu, como a caneta que caíra outrora. Eu tenho uma classificação dividida em duas formas. Eu tenho os verbos regulares e os verbos irregulares. Qual que é a diferença entre os dois, teacher? A diferença é a seguinte: verbos regulares são esses que estão aqui. Mentira, não tem nada aqui agora, né? Mas vamos fingir que tem. Os verbos regulares, que são esses que em algum momento vão aparecer na tela. Apareceu, né? Eu acho que sim. Verbos regulares são aqueles que possuem um padrão. Que padrão é esse, teacher? Tô escutando um monte de gente perguntando isso, tá? Desculpa, são vozes na minha cabeça. Padrão, aquele que todos os verbos regulares vão seguir, que é o padrão do ED. Todos os verbos regulares possuem uma terminação, um sufixo com o ED no final. Por exemplo, se eu falar para você que um verbo ele é regular, logo você sabe passar para o passado, ok? Vou provar. Vamos pegar uma fake word. O que seria uma fake word? Uma palavrinha de mentira, uma palavrinha que não existe, uma palavra inventada. Vou pegar meu próprio nome, Denner, ok? Meu nome, Denner, ele com certeza não é um verbo, mas vamos fingir que sim. Caso o meu nome fosse um verbo, e ele fosse um verbo regular, se vocês ficassem sabendo que ele é um verbo regular, como que eu passaria ele para o passado? Como que é o verbo fake word dinner no passado? Tá, sabendo que ele é um verbo regular, fica fácil, porque qual é o padrão? O padrão é o acréscimo do ed no final. Logo, a palavrinha dinner, que hoje está sendo um verbo, a gente está fingindo ser um verbo, ficaria algo como dinnered. Dinnered, ok? Com o ed no final. Observem aí a nossa fake word. Mas claro, isso aqui é só uma fake word. Então, joguem a fake word, porque a gente precisa agora ver em casos reais, ok? Bom, olhando agora para casos reais. A palavrinha que apareceu aí, walk, verbo caminhar, walk. Pessoal, verbo walk, que é o verbo caminhar, no passado, ele é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, vocês já sabem a resposta, colocar o ed. Então, eu vou colocar o meu e e o meu d ao final e faço a forma walked. Walked. Então, se eu quero falar que eu andei ou que eu caminhei lá no passado,
Não vou caminhar agora. Eu caminhei e andei lá no passado. Walk vai virar walked. Bom, e quando a palavra já tem a letra E no final, que é o caso daquele verbo que vocês conhecem, o verbo like, que é o mesmo que vocês usam já no português para dar like num vídeo, por exemplo, o verbo like já possui o E no final. Ainda assim, ele é um verbo regular, porque ele termina com ED. Porém, o E já está lá. Precisa colocar outro E? Não, já está lá o E. Então, você vai colocar apenas a letra D. Temos, então, o verbo like, gosto, verbo gostar, verbo gosto. E eu quero falar que eu gostei ou que eu gostava. Então, o like vai virar liked. Liked. Ok? Bom, tá, ok. Tem alguma forma que seja difícil nos regulares? Tem uma. Tem uma forma que é um pouquinho mais chatinha, que é a forma das palavrinhas que terminam em Y. Nem todas as palavras terminadas em Y vão seguir aquele mesmo padrão de colocar apenas o ED. Por exemplo, na palavra study, palavra estudar, né? O verbo estudar, palavra study, nós temos aqui o Y no final. Estão observando aí? Eu observo a letrinha Y. Não só ela, mas também a letrinha que está ali, ao lado dela, que vem antes dela. Bom, turma, o Y precedido por uma vogal mantém-se a regra básica de colocar apenas o ED. Agora, o Y precedido por uma consoante, aí muda, tá? Porque se ele é precedido por uma consoante, que é o caso da palavra study, correto? Qual é a letrinha que vem antes? O D. Se eu tenho uma consoante antes do Y, eu vou cortar esse Y fora, joguei ele e substituí por I. Agora eu tenho a palavra study com a letra I no lugar do Y, ok? A palavra study possui agora um I no lugar do Y. E o que eu faço, gente, se é uma palavrinha regular? Se é uma palavra regular, eu vou colocar o ED no final, ok? Então, study fica studied. Studied. Mas agora com o ED no final e o Y foi embora e deixou um I no local, ok? Regulares são tranquilos, né, gente? Ah, teacher, mas quando eu sei que a palavra é regular? Pessoal, só conhecendo mesmo. Aos poucos, tendo contato com as palavras, você vai descobrir que são verbos regulares e que você vai ter mais facilidade de identificá-los. Ok, mas e se não for um verbo regular? Se for um verbo irregular? Se for um verbozinho que ele é mais complexo, como que fica, teacher? Bom, aí realmente nós estamos lascados. Por quê? Não tem como, gente. Infelizmente, se o verbo é irregular, eu não sei a forma passado dele, nem se eu tentar chutar. No nosso querido regular, a gente consegue chutar. No irregular não vai dar. Por quê? Às vezes o verbo até se mantém parecido. Outras vezes, ele se torna algo completamente diferente. Então, para saber que um verbo irregular, para saber a forma de um verbo irregular, no passado, eu vou precisar ter conhecido ele antes, tá? Então, ter contato, ler, escutar música, assistir séries e filmes, ter contato com a língua inglesa. Assim você vai desbloquear diversas palavrinhas novas, entre elas, bastante verbos irregulares, que é o caso de alguns verbos bem utilizados. Um dos que as pessoas mais esquecem é o verbo go. Porque, gente, o verbo go, que é o verbo ir, ele no presente, ou na sua forma infinitiva, ele é bem tranquilo, né? Go, G-O, go. Tá, observem, G-O, só. E no passado? Não é gold, teacher? Não é gold, não é goat, não é nada disso. No passado, para eu falar que eu fui, agora eu não vou. Agora eu fui no passado. Para eu falar que eu fui no passado, o verbo go se transforma no verbo went. Went. W-E-N-T. Cadê o G? Cadê o O? Não tem. Não tem.
Ah, teacher, quer dizer que se a nossa fake word, deixa eu pegar ela de volta. Quer dizer que se a nossa fake word fosse um verbo irregular, né, dinner, se fosse um verbo irregular, como que eu passaria ele para o passado? Não sei. Poderia ser algo muito próximo de dinner, né? Sei lá, denir, denar. Poderia ser. Ou poderia ser algo totalmente bizarro e diferente. Poderia ser que o verbo dinner no irregular fosse Jéssica. Se o verbo é irregular, eu não consigo adivinhar. Outro exemplo. Um exemplo muito comum é o verbo comer. Verbo comer é o verbo eat, ok? Verbo eat, verbo comer. Se eu pego esse verbo e passo ele para o passado, o verbo eat se transforma no verbo ate. Ate, que significa comeu. Comeu no passado, ok? Verbo ate é o verbo comeu. Percebam que agora mantiveram-se as letras, estão todas lá. O E, o T, o A. Só que o formato não é mais o formato it. Agora está tudo embaralhado, virou ate. Apenas uma coincidência, porque poderia ser que nenhuma letra tivesse se mantido da mesma forma como aconteceu com o go, que vira went. Mas tem verbos que são até parecidos, né? Como, por exemplo, se eu bebo, drink. Se eu bebi no passado, drank. Lembra, né? Muda apenas uma letra. Então, horas vai ser bem fácil, horas vai ser bem difícil, ok? Então, verbos regulares são fáceis. Verbos irregulares, Deus me livre, né? Turma, é isso. Daqui a pouco eu volto com mais uma videoaula. Bye bye, see you.